Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais esta aula da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Araraquara. Nossa turma é a turma dos adolescentes e nós estamos estudando essa revista aqui, Gênesis, o livro dos começos. Hoje nós vamos falar sobre a lição número 3, que tem o título de Tempestade à Vista. Eu gostaria de fazer uma oração antes de iniciarmos. Querido Deus e Pai, somos gratos a Ti, Pai, por tudo que o Senhor tem feito até aqui em nossas vidas, Pai. Obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua fidelidade, Pai. Obrigado pelo Teu amor por nós. Obrigado, Pai, pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã, pela nossa vida, pelo ar que respiramos, ó Deus. Obrigado pela Tua infinita graça e Tua bondade, Pai, para conosco. Eu te agradeço por essa oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, Pai, mesmo que à distância, ó Deus. E te peço que, em nome de Jesus, o Senhor esteja conosco durante essa aula, que o Senhor fale aos nossos corações e que o Senhor abençoe a cada um que estiver assistindo esse vídeo, Pai. Abençoe suas famílias e esteja conosco, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pessoal, vamos lá então. O texto bíblico da lição de hoje, Tempestade à Vista, está lá em Gênesis, capítulo 3, versos 1 a 15, e depois versos depois versos 22 a 24. Eu vou fazer a leitura, se você puder, acompanhe comigo na sua Bíblia, ok? O pecado do homem e da mulher. Então, nós vamos tratar aqui da queda, do pecado de Adão e Eva. Nós começamos a estudar o livro de Gênesis há 2 semanas atrás, e hoje nós estamos no capítulo 3, vamos falar da queda. Tá bom? Então, vamos lá. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse a vocês que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou o fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para que se cobrissem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi que estava andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi do fruto. Então o Senhor Deus disse à serpente: uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Agora versos 22 a 24. Então o Senhor Deus disse: vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem
do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden e Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Amém. Pessoal, então nós falamos então desse capítulo de quê? Da queda, né? Do pecado, do primeiro pecado, pecado de Adão e Eva, que desobedeceram a Deus. Vocês perceberam como é que o diabo é astuto, né? Ele se transfigurou ali de serpente e primeiro mostrou para Eva que colocou uma dúvida na cabeça dela, né? Por que vocês não podem? Por que Deus proibiu vocês? Não, ele está querendo que vocês não se tornem iguais a ele. Isso ela quis dizer, né? A serpente. E a partir disso, Eva enxergou aquela árvore com outros olhos, né? Isso despertou o interesse dela, tanto pela beleza da árvore, dos frutos que haviam nela, quanto também da possibilidade dela ter também conhecimento que Deus tinha. E dali eles pecaram, né? Foi o primeiro pecado. E quando Deus construiu, né? Criou o homem, quando Deus nos criou, ele nos criou com a intenção de fazer um ser que fosse capaz de amar, né? Isso faz parte do vínculo da imagem e semelhança que está lá no capítulo 1, verso 26 de Gênesis, né? Quando Deus já havia criado todas as coisas e foi criar o homem, Deus disse que queria criar um ser à sua imagem e semelhança, e essa capacidade de amar fazia parte desse pacote, né? Vamos dizer assim. E não só de amar, né? Mas também de decidir. E essa capacidade de decidir, com ela, havia um grande perigo, né? Porque o homem, com essa capacidade, ele poderia, então, decidir não seguir a Deus, decidir desobedecer a Deus. E foi isso que aconteceu, né? A gente acabou de ver. O que o homem fez? Ele desobedeceu a Deus, né? Lá em Isaías 53, verso 6, o texto bíblico diz o seguinte, ó: todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. Esse era o perigo, e o perigo aconteceu, nós seguimos os nossos caminhos. Só que Deus já havia preparado um antídoto para isso, né? Ele já havia preparado e providenciado um Salvador, né? Isaías 53 também, né? Capítulo 53, versos 4 e 5, olha só, diz assim: apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Porque Deus, apesar do pecado, ele já havia preparado um Salvador para nós, que era Jesus Cristo. Esse Salvador, ele iria abrir então as portas da reconciliação da humanidade com Deus. Amém? E pessoal, a gente pode pensar assim, bom, se Deus é bom, se Deus quer o nosso bem, se Deus nos ama, por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim e criou essa única regra, que fosse que o homem não comesse daquele fruto e nem encostasse naquela árvore? Por que Deus fez isso, né? Como nós falamos há pouco, Deus criou o homem para que ele fosse capaz de amar. Deus queria, né, tinha um propósito de interagir conosco. E ele nos criou
diferentemente dos outros seres da criação, né, que vivem por instinto, né, tem instintos animais, eles agem por instinto, né, instinto, eles comem por instinto, eles dormem, eles se reproduzem, eles fazem tudo por instinto, diferentemente nós humanos não, a gente foi dotado de consciência e de uma profunda inteligência. Por isso portanto Deus queria fazer um ser que fosse capaz de amar. E essa capacidade de amar, ela precisaria ser compreendida, né? Ela precisaria ser compreendida por nós. Então Deus, ele criou um ser assim inteligente, que fosse capaz de decidir, de pensar, de raciocinar e de compreender as coisas ao seu redor, né? Se não fosse assim, a gente seria apenas robôs programados para fazer algo, né? E esse algo não teria autenticidade nenhuma, porque seria uma coisa programada, como por exemplo um papagaio repete o que o seu dono ensina, ou uma boneca que você puxa a corda e fala eu te amo, aquilo ali não significa nada, não é? Então Deus não queria isso, ele queria que nós tivéssemos escolhas, fôssemos dotados de conhecimento, inteligência, discernimento, para que a gente escolhesse amar, né? E dessa forma, a gente pensa o seguinte: o ser humano ele foi criado ao mesmo tempo, então, ao mesmo tempo que era inteligente, capaz de pensar, discernir, ele era um ser puro, sem maldade, né? Adão e Eva foram criados dessa forma, eles eram puros, eles não tinham maldade, eles não tinham uma tendência ao pecado como nós temos hoje. Então, essa característica dos dois é até interessante a gente pensar, né, que ao mesmo tempo que a gente não, hoje é diferente, né? A gente pensa na pureza, por exemplo, a gente pensa na pureza de uma criança, na inocência de uma criança, mas a criança não tem discernimento, né? E nós adultos não, a partir de nós que desenvolvemos discernimento das coisas, mais inteligência, mais conhecimento, nós vamos perdendo um pouco dessa pureza, não é verdade? É interessante. E Adão e Eva, então, eram como crianças, se a gente fosse pensar. Mas crianças dotadas de conhecimento e super inteligência, porque eles eram puros e sem maldade. Só que, pessoal, por que então a árvore estava lá? Porque, olha só, se o homem era dotado de capacidade de discernimento, de escolha, se não houvesse algo ali, uma regra que Deus houvesse colocado, em que situação que eles iam exercer esse discernimento? Quer dizer, tudo ia ser perfeito, tudo podia. Quer dizer, era o único pecado ali que eles poderiam cometer, era aquela árvore. Então, assim, como que o ser humano iria exercer esse livre-arbítrio, essa escolha? Então, a árvore foi necessária para que o homem exercesse a sua escolha de seguir a Deus ou não seguir a Deus. Era a única regra que tinha ali para eles seguirem. E era uma regra necessária. Entenderam? Então, por isso que Deus colocou aquela árvore ali. E o homem caiu ali, escolheu desobedecer a Deus, né? Ele escolheu pecar. Ele deixou então, o casal, Adão e Eva, deixou de ser puro e inocente depois que eles comeram do fruto. E como eles não conheciam o bem e o mal, eles não tinham, antes de comer o fruto, capacidade de cometer qualquer outro pecado. Vejam só. Eles não tinham essa capacidade, eles não tinham esse conhecimento do que era bom e do que era mal, né? Então, a única fonte de pecado ali que eles poderiam cometer era a árvore. E eles caíram. E o que aconteceu? Como eles escolheram desobedecer? O diabo ele se manifestou ali através de uma serpente, né? E a serpente tentou a Eva, né? Mostrou para ela que aquilo ali, na verdade, era bom, que não era proibido, que Deus estava com medo deles serem iguais a Deus.
Então, o ser humano, ele caiu na tentação de ser igual a Deus, de conhecer o bem e o mal, da mesma forma que o diabo quis um dia. O diabo levou eles a fazer algo que ele caiu um dia. Então, aquilo não era para o bem deles, era para o mal, né? Como ele sempre faz hoje também. As coisas parecem boas, se vestem como boas, mas no fundo elas são más, essas coisas que vêm, né, do diabo. E se vocês observarem, Deus, ele tem essa capacidade de conhecer o bem e o mal e não ser contaminado por isso, que Deus é perfeito, é puro, né, perfeito. Mas Deus sabia que o ser humano não teria essa capacidade de conhecer o bem e o mal e conseguir rejeitar o mal completamente. Deus sabia disso, por isso que o homem não poderia ter esse conhecimento. E dessa forma, como Adão e Eva pecou, ou pecaram, né? Os dois, toda a humanidade que veio em seguida, toda a descendência, e nós aí estamos, né, inseridos, está contaminada pelo pecado. Se vocês pensarem, hoje a gente já nasce contaminado pelo pecado, né? Já é uma herança que a gente recebe desde Adão e Eva. E nós temos, portanto, uma tendência a pecar, uma inclinação ao pecado. Por isso que é tão importante a gente sempre buscar a Deus, todos os dias, sempre orar, ler a palavra de Deus e estar em contato de Deus, porque essa tendência ao pecado que nós temos é natural. Ela vem, é natural no sentido de ser, de vir, né, desde lá da criação. E Adão e Eva, eles não tinham essa tendência, eles não tinham esse conhecimento. Talvez por isso seja o grande pecado o de Adão e Eva, porque eles não tinham esse conhecimento, eles não tinham essa inclinação. Eles escolheram pecar sendo puros. Por isso que talvez tenha sido tão grave assim o pecado deles, que contaminou toda a humanidade. E hoje não, nós já nascemos já contaminados e inclinados. Por isso que para a gente é muito mais difícil. E por isso que a gente tem que sempre estar em comunhão com Deus. Mas graças a Deus, Deus ele foi em busca do homem perdido, né? Ele procurou Adão e Eva, ele já sabia que eles haviam pecado, né? Deus sabe de tudo, mas mesmo assim os procurou, os questionou. E Deus amaldiçoou a serpente por conta disso e já preparou o nosso Salvador, né? No Velho Testamento há várias indicações de que tudo estaria caminhando para Jesus, né? Para a vinda do Messias, do Salvador. E graças a Deus por isso, que nosso Salvador é Jesus Cristo. Por meio dele, e somente dele, temos a condição de sermos reconciliados com Deus, né? Por isso que o único caminho, a única verdade, a vida é Jesus Cristo, porque nós morremos lá em Adão e Eva, o pecado nos matou, e essa morte, a separação da humanidade de Deus, né? Com Deus, nós fomos separados, e através de Jesus nós temos essa ponte, né? Jesus é o único caminho que nos leva até Deus. Através dele, aceitando o seu sacrifício que por nós foi feito em amor, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu único filho para que morresse por nós. Então, se a gente crê nisso e crer de verdade, praticar essa fé, nós somos salvos, nós somos novamente ligados a Deus, e não existe atalho, pessoal, não existe atalho. É através de Jesus, né? É o único caminho, não existe outro caminho.
E graças a Deus por isso, pessoal. Eu queria só fazer uma indicação. Enquanto eu estava dando aula, eu estava lembrando de um livro aqui, que é do C.S. Lewis também. Falei com vocês na aula 1 que eu tenho uma coleção, acho que foi na aula 1 dessa revista ou em outra aula passada, que eu tinha uma coleção do C.S. Lewis, né? Quero indicar esse aqui também, ó. A gente falou hoje de amor, né? Do amor de Deus por nós e do que Deus espera de nós, do amor que Ele espera de nós. Esse livro aqui chama Os Quatro Amores, do C.S. Lewis também. Fala do nosso amor e fala do amor de Deus, fala do nosso amor e dos tipos de amores, né, que Deus espera de nós. É muito bom o livro, tá? Muito bom livro. Eu gosto de indicar alguns livros que eu acho que são interessantes pra gente, né? Outro livro que a gente falou, eu falei aqui de caminho, né? Que Jesus é o único caminho. Olha só, esse livro aqui, ó, O Peregrino. Esse livro depois na Bíblia, é o mais lido, tá? Fala da nossa vida, da nossa caminhada em direção a Deus, das tentações que a gente passa no caminho, dos problemas, dos tipos de pessoas ou dos pecados que aparecem em nossas vidas. E é do John Bunyan, é um anglicano. Esqueci o século que ele viveu, mas dos inícios aí dos séculos, enfim. E fala, né? Ele é a história de um peregrino, ele representa, né, a nossa caminhada. Ele está indo em direção a Deus e ele é emocionante a parte que ele eu não vou falar do livro, não vou contar, mas é emocionante a parte que ele passa por Jesus, passa pela cruz, ou seja, ele segue o caminho correto. Não, mas é emocionante. E na ida dele, na caminhada dele até Deus, ele encontra outras pessoas que estavam tentando fazer outro caminho que não fosse Jesus. E o que acontece com elas eu não vou contar. Eu acho que vocês, quem tiver interesse, né, deveria ler. É muito bom esse livro. Tá bom, pessoal? Então, essas são as indicações aí de hoje. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido a lição, então. Tempestade à vista. A queda. Um evento, assim, que marcou toda a humanidade, né? Por causa disso, nós somos pecadores, mas graças a Deus nós temos Jesus, né, como Salvador. Amém? Então tá, pessoal, ó, boa semana para vocês. Deus abençoe a todos. Até nossa próxima aula. Tchau, tchau.